Boa noite, Barroca. É um jogo bem movimentado, né? 4 pênaltis, inclusive, né? 4 pênaltis marcados. Também o Avaí começando um pouco nervoso, né? O que tu acha que pode ter atrapalhado ali nesse início, também se tendo um pouquinho melhor, visto que no jogo contra o Vila fora de casa o Avaí começou melhor, né? Bem, boa noite a todos. Realmente o jogo começou muito difícil. Eu acredito que muito por mérito da equipe da Tombense, que conseguiu, com característica dos seus jogadores, criar dificuldade no nosso encaixe de pressão, e nossa pressão não funcionando bem, a gente acabou sofrendo muito em cima do meio posto. O Friso e o João Pedro acabaram criando bastante dificuldade para a gente. O jogo direto do Fernandão também criou dificuldade para a gente, e acabou que em vários momentos o Alex e o Cleiton tiveram condições de enfrentar os nossos laterais em igualdade, que não é costume da nossa equipe permitir isso. Nossa equipe, geralmente, quando encaixa a pressão, faz essa bola chegar bem em disputa para os atacantes, ou quando não encaixa a pressão, a gente tenta trabalhar sempre muito compacto, para que a gente tenha dobra de marcação pelos lados. E acabou que até os 15 ou 20 minutos do primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade em fazer isso acontecer, muito, na minha opinião, por mérito da equipe da Tombense. Mérito coletivo. Conheço bem o trabalho do João Bussi, já tive a oportunidade de jogar várias vezes contra ele, sei que ele é um treinador de um nível muito alto. Também lá tem jogadores com nível técnico muito bom, né? Os laterais, principalmente, com capacidade de achar meio posto. E acho que também a nossa parte anímica teve um pouquinho abaixo nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvidas, essa vitória de hoje é uma vitória que passa muito pelo merecimento dos atletas. A gente tem um grupo que tem trabalhado muito duro, tem sido muito difícil para mim, como treinador, escolher quem começa, quem entra, quem não vai relacionado, porque eles estão trabalhando muito duro. A competição interna entre eles está muito forte, está muito leal, e eles, tempo após tempo, jogo após jogo, treino após treino, eles estão se fortalecendo coletivamente. O grupo está ocupando um espaço que é muito importante que o jogador ocupe para que a gente saia desse cenário que a gente ainda se encontra. Pensando na competição, foi uma vitória importantíssima. Obviamente a gente vai ter muito trabalho, eu como treinador vou ter muito trabalho de analisar esse jogo, de pegar os pontos que não andaram tão bem para poder trabalhar, de poder também analisar as tomadas de decisão. Mas estou muito feliz pelos jogadores, porque eu não tenho a menor dúvida que a vitória de hoje passou pelo merecimento deles, pela entrega deles, pela coletividade. Como os jogadores que entraram na partida hoje se comportaram, brigaram, fizeram a diferença realmente. Isso, para mim, é um sinal bastante importante, que o trabalho coletivo que esses jogadores estão fazendo pode dar o resultado que a gente espera até o final da competição. Barroca, depois do Avaí voltar à frente do marcador no 3-2, já estava até com as mexidas prontas lá do Bastos e também do Thales. Qual foi a intenção naquele momento de mudar mesmo com 3-2? Se surtiram efeito também essas mudanças no decorrer? E também se tivesse acesso à análise, né, do pênalti que foi marcado para o Tombense, que foi conferido pelo VAR, depois a arbitragem de campo acabou confirmando, o Daniel Amorim naquela ocasião empatou do R2. Com relação às trocas, o Tombense tinha colocado o Keké e o Marcelinho pelas pontas. Naquele momento o Tombense já tinha substituído também o Daniel, e eles empurraram um 4-2-4 em cima da nossa linha de 4. O jogo estava ficando perigoso, porque pela velocidade dos pontas, por um jogo de confronto que geralmente acaba acontecendo no final do jogo, e a entrada do Thales foi muito mais para ganhar um oxigênio ali na linha de 4. O Thales é um jogador extremamente importante para a gente, um jogador experiente. A ideia era que a gente controlasse bem, principalmente a entrada do Keké lá pelo lado esquerdo, e o Felipe também é um jogador extremamente importante, um jogador que pode fazer as 3 funções no meio campo, de 5, de 8, de 10, um jogador com boa capacidade de retenção de bola, comunicação, organização. O Wellington já tinha trabalhado muito bem até aquele momento. Então, acho que foi muito importante a entrada de todo mundo. Hoje eu saio com o sentimento que as substituições colaboraram muito, e tenho realmente o sentimento que é consequência do jeito que esse pessoal está trabalhando, do jeito que eles estão se cobrando, do jeito que eles estão ali no dia a dia, comprometidos com o nosso propósito aí dessa temporada. Então, acho que a gente colheu os frutos por mérito dos atletas. E sobre o pênalti, viu?
Não vi, não cheguei a ver o pênalti, não vi a imagem ainda. Barroca, foi vitória importante. Se alguém olhar o placar, Avaí fez 4 gols, somou 2. Foi uma vitória tranquila, mas não foi um jogo difícil. Você falou aí que tem que analisar, né, alguns pontos do jogo. Você pode falar pra gente, assim, dos pontos positivos dessa partida e os pontos negativos, né, que você vai trabalhar ao longo dos dias, sendo que não vai ter tanto tempo porque são 2 jogos fora, né, um na quarta e outro já no final de semana. Não, o ponto positivo hoje eu não posso deixar de falar que é o merecimento dos atletas. Para mim, a vitória hoje se resume ao merecimento dos atletas. Se eu estivesse na função de vocês e fosse colocar o título da matéria do jogo, vitória dos atletas, vitória dos jogadores, vitória do comprometimento dos atletas, vitória do que eles estão construindo desde que a gente chegou aqui, de como eles estão acreditando, de como eles estão comprometidos com a instituição. Eu acho que tem que ir realmente por isso. Hoje o jogo passou por isso, de verdade. Eu acho que as dificuldades que a gente enfrentou têm muito a ver com a minha parte tática que o jogo se apresentou, e aí realmente eu acho que é muito melhor, eu vou ser muito mais assertivo se eu fizer essa análise depois que eu analisar o vídeo, depois que eu conseguir ver tudo com menos emoção e de um ângulo diferente. Eu tive uma percepção ali na beira do campo, no intervalo a gente fez um ajuste, acho que a gente voltou melhor, acho que o nosso encaixe de pressão voltou melhor, acho que a bola começou a chegar nos atacantes da Tombense de uma forma mais disputada e não tão limpa, por mérito da gente. Agora, obviamente, eu acho que os ajustes finos, depois que eu conseguir analisar o vídeo, eu acho que eu vou ser mais assertivo e dar uma resposta melhor. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje chamou muito a atenção a partida que fez o Eduardo, ele foi muito bem no jogo, e ano passado ele teve uma fase muito boa contigo também na Série A, fazendo essa função de médio, chegando, pisando na área e também ajudando a marcar. Eu queria que você falasse especificamente da partida do Eduardo hoje, e mais uma segunda, se você me permite, a questão ali do primeiro tempo. O que aconteceu com o Avaí logo no início da partida, que uma pressão muito grande do Tombense, o Avaí não conseguia se encontrar, até que saiu o gol depois da defesa de pênalti e tudo. Bem, sobre o Eduardo, é um jogador que eu conheço bem. Quando eu cheguei aqui, foi o primeiro jogador que eu conversei individualmente. Acredito muito no jogador e achava que ele estava jogando abaixo do limite de competência dele. Então, tive uma conversa com ele para entender o quanto era a responsabilidade dele e o quanto eu, como treinador, podia ajudá-lo a ele encontrar a sua melhor versão, porque seria muito importante. Mas, assim, a competição interna naquela posição, ela tá muito forte, né? O Edinho ainda não estreou. O Jean Kleber é um jogador que eu acredito pra caramba, um jogador extremamente importante. Recentemente era capitão da equipe. A gente tem o Felipe Bastos e o Giovani com experiência, com qualidade técnica. A gente tem o Gazão, que está crescendo de produção pra caramba. É um jogador que está sendo inevitável estar dentro desse contexto, pelo que está treinando no dia a dia. E eu poderia citar outros jogadores até que não tiveram hoje no jogo, jovens, como o Andrei. A competição está forte e acho que o crescimento do Eduardo também passa por isso. Pela competição interna com os demais jogadores, pela construção coletiva que a gente está tendo na equipe. Sobre o primeiro tempo, eu já tive a oportunidade de falar, eu acho que a Tombense, com mérito, saiu um pouquinho da nossa pressão e fez a bola chegar muito limpa nos pontas para 1 contra 1. E também acho que um pouco de volume que eles tiveram foi muito sequência de bola parada, muitos escanteios que a gente botou para escanteio de novo e bolas que a gente perdeu a segunda bola e deu falta, e aquilo foi gerando um volume grande durante um tempo concentrado, que deu aquela percepção que eles estavam ali. Mas acho que na hora que eu for ver o vídeo eu vou ter uma ciência melhor de tudo que aconteceu nesse primeiro tempo. Bom, Barroca, acho que essa partida foi eletrizante, porque teve muitos pênaltis, o Avaí saiu atrás, conseguiu empatar, teve cachorro invadindo o gramado, mas eu queria falar da comemoração do último gol, do Filipinho, que você foi... O pessoal pulou em cima de você ali, por que da comemoração? E também, claro, dessa semana que vai ser intensa para o Avaí, porque são 2 jogos, 2 jogos fora, logo na sequência. Tem um monte de jogador amarelado, né, pendurado. O que o torcedor pode esperar para essas 2 próximas partidas importantes? E falado também da comemoração do último gol. Eu nem vi o que aconteceu. Me pegaram na covardia. Eu vou ter que ver no vídeo depois de tudo que aconteceu. Quando eu vi, eu estava no chão. Parecia que você tinha feito gol. Mas acho que isso aí demonstra o espírito que a gente está aqui. Eu, sinceramente, estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito, muito mesmo. Não sei explicar o porquê, mas eu tenho um sentimento especial por esse clube.
além do lado profissional, eu me sinto muito bem aqui dentro desse clube, muito bem mesmo. E acho que esses jogadores também. Acho que a gente está fazendo um trabalho que passa um pouquinho só do lado profissional. Eu sempre tenho falado isso para os jogadores, que é muito importante a gente viver o nosso lado profissional, também com um pouco de sentimento, porque a gente abre mão de muita coisa na vida para viver essa rotina, né? É uma rotina muito intensa, que exige da gente distância da nossa família. No meu caso, minha família não está aqui comigo, meus filhos não estão aqui comigo. Então, a gente não pode viver isso aqui só como um trabalho. A gente precisa colocar um pouquinho de sentimento aqui, e acho que esses jogadores estão fazendo isso. Então, essa comemoração, eu acredito que ela retrate bem esse sentimento que a gente está encarando esse desafio, que é duro, que a gente não passou por ele ainda. A gente tem uma caminhada longa, difícil, desafiadora. A gente vai precisar estar num padrão de excelência muito grande, porque a Série B é muito difícil. Você encontra um momento de adversidade, aí tudo embola de novo. Então a gente vai precisar manter um nível de concentração, de excelência do nosso dia a dia, realmente construir. Hoje na preleção com os jogadores eu falei sobre por que a gente merecia ganhar o jogo hoje. E passei muito a construção deles durante a semana. O nosso merecimento estava na construção da semana, estava na forma como o primeiro dia que os titulares fizeram a recuperação física, os demais jogadores treinaram, passou pelo nosso merecimento. Então, assim, uma coisa é a gente querer ganhar, outra coisa é a gente vir para o jogo com o sentimento que a gente mereceu ganhar, né? E eu tô vindo para os jogos aqui com esse grupo de jogadores com o sentimento que a gente tem merecido ganhar. Você fez uma segunda pergunta? Sobre a sequência de jogos que vai ter agora. A gente não tem se permitido muito pensar a médio e longo prazo. Agora a gente vai precisar virar a chave, focar no próximo jogo, focar na recuperação, focar no melhor treino para esses jogadores, para que a gente se prepare da melhor forma possível e vivendo jogo a jogo, porque o cenário ele ainda é bem adverso. Então a gente precisa excelência a curto prazo para que no final a gente tenha o êxito aí no objetivo. Barroca, o objetivo principal, óbvio, que é a fuga do rebaixamento, e hoje o Avaí abre 5 pontos da zona. No melhor dos cenários, igualando o número de jogos, pode chegar a 8 pontos de distância da zona de rebaixamento. É o momento mais tranquilo do Avaí desde que você chegou aqui, ou não dá para usar essa palavra ainda? Mas de jeito nenhum. A Série B não te permite isso. A gente tem 2 jogos dificílimos, jogar contra o CRB é dificílimo. Eu acabei de jogar contra o CRB, não tem muito tempo, com o meu último clube, e a gente perdeu para o CRB em casa. O CRB tem jogadores experientes. CRB, o Daniel Paulista, quando chegou lá, a equipe cresceu de produção. É uma equipe agressiva, é uma equipe que tem Anselmo Ramon, que tem Renato, que tem Rômulo, que tem João Paulo, tem Matheus Ribeiro, tem Gum, Diogo Silva, é uma equipe cascuda, experiente, treinador bom, e a gente vai jogar fora de casa nessa dificuldade. Não podemos cair nessa armadilha. Precisamos nos preparar bem, ir lá, entregar o nosso melhor e por aí vai. Até a gente atingir o nosso objetivo, vai ter que ser assim.